Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Como sempre, espero que sim. Bora para mais uma review e dessa vez do Team Audio P1, fone planar magnético da nossa querida Team Audio. Uma marca muito boa, com um dos meus fones favoritos, Team T2 e T2 Plus, mas que às vezes dá uma escorregadinha, né? Como foi o caso do Team T3 e do Team T4 e do Team T2 Pro e pelo visto do Team T5. Mas quando acerta, Team Audio faz provavelmente os melhores fones pela faixa de preço ali, ou competindo com os melhores, né? Iniciando um pouquinho aqui com a marca, o Team T2 é um clássico, é um marco para audiofilia chinesa principalmente, né? Eu lembro que era um tempo, quando lançou o Team T2, que não existiam fones neutros, era tudo em V, era tudo muito grave, tudo muito agudo, tudo muito energético, né? Aquela pegada muito viva, que é legal, mas que enche o saco um pouco, né? A gente quer um pouco de diversidade, não é todo mundo que gosta desse som tão energético. E veio uma marca chinesa, finalmente, com fones baratos e lançou um fone com foco nos médios. Os médios. A parte mais bonita, muitas vezes, da música e que ninguém presta atenção nas marcas chinesas mais baratas, os médios. A Team Audio fez médios maravilhosos no Team T2, encantadores, um foco ali, mas médios quentes, espessos, muito melódicos, encantadores, um detalhamento muito alto e ganhou o coração do público audiófilo que gosta de Hi-Fi. Teve seus tropeços, Team T2 Pro eles adicionaram mais agudos no fone, o fone não precisava de agudos, a crítica era, precisa um pouco mais de subgrave para dar um peso no fone. Foram lá e botaram mais agudo, o fone ficou agressivo, dessa vez com timbre fino. Fizeram o Team T3, fone com cabo maravilhoso, construção magnífica, mas com som muito harsh, muito agudo, muito médio agudo, um fone esquisito na minha opinião, algumas pessoas gostaram, mas muitas como eu não. E papo vai, papo vem, lançaram o Team T2 Plus, um fone sensacional que eu tenho review, e já fazia um tempo que eles tinham lançado o Team P1. O Team P1 foi um fone muito ousado que a marca lançou, foi o topo de linha deles por muito tempo, agora tem o Team P2, que é caro pra caramba, é mais de R$2.000, mas dizem que é magnífico. E o Team P1, como eu disse, por muito tempo foi o topo de linha da marca. Se eu não me engano, ele custa aí seus $170, né? Convertendo ali pro nosso lindo real, que tá bem caro, dá uns R$900 no AliExpress, em promoções 800. Mas é um fone que vale a pena. É um fone que, na minha opinião, fez um marco de novo, assim como o Team T2. Ele traz uma proposta muito interessante, ele tem um driver planar. E agora você vê vários fones implementando essa tecnologia, fones Hi-Fi, mas o pioneiro foi o Team P1, né? Isso é inegável. E é sobre ele que a gente vai falar hoje, começando com a construção. Construção, o Team P1 é muito luxuoso, a Team Audio faz uma ótima construção, apresentação com acessórios de ótima qualidade e no Team P1 eles meteram ficha. A case de couro, eu lembro quando lançou, todo mundo ficou assim, que coisa maravilhosa, hoje em dia o Team T4 tem, o Team T5, mas na época não tinha isso. É uma case maravilhosa de couro, magnética, cabo maravilhoso também, ponteiras maravilhosas, tudo de alta finesse, tudo de alta qualidade. E o fone em si, as shells são bem confortáveis, é um fone super convidativo para você colocar no ouvido e sair curtindo o seu som. Mas em construção ele tem um, entre aspas, problema. Como eu disse, ele é um driver planar e ele é difícil de empurrar. Ele é bem difícil de empurrar. Muitas pessoas colocaram nos seus celulares e não conseguiram. Muitas pessoas colocaram nos seus computadores e não conseguiram. Muitas pessoas colocaram nos seus amplificadores de entrada e conseguiram, mas com som meia boca. É um fone que exige amplificação e que escala muito bem com amplificação. Ali no Filca 5 Pro, que é meu amplificador,
ele é mais difícil de tocar que um Hi-Fi Man Ananda, né? Que não é o fone mais difícil do mundo, mas ele é mais difícil do que muitos over-ears. E escala muito bem. É um fone com uma pegada muito texturizada em todas as regiões, e para essa textura aparecer, você precisa de amplificação. Então vamos começar com o som. Bem amplificado, tudo certinho, bem encaixado no seu ouvido. TIM P1 é maravilhoso, encantador e me faz lembrar do encanto que eu tive com o TIM T2 no passado. Um fone muito melodioso e tecnicamente muito absurdo. Você tem fones tecnicamente muito absurdos, mas que puxam muito para os agudos para conseguir isso, né? Por exemplo, sempre cito o Beyerdynamic DT990, cara. Agudos extremamente detalhados, arejados, um palco muito aberto, mas a troco de quê? Muitos agudos. E o TIM P1 faz isso com uma finesse incrível que muitos fones não conseguem fazer. Os agudos são muito lineares, os médios são muito ricos, melodiosos e também lineares, e os graves também lineares para o meu ouvido, e o detalhamento é impressionante. O detalhamento dos agudos, o detalhamento do fone em geral é impressionante. Então você tem aquela pegada T2 muito mais evoluída. Como eu disse, fone melodioso, encantador para você ouvir um jazz, um vocal, coisa muito fina, mas ao mesmo tempo com uma pegada tecnicamente muito absurda. O que mais me chamou a atenção nele, além do detalhamento, porque assim, detalhamento você consegue em vários fones, cara. Você consegue em fones mais baratos, você consegue... Quando eu me refiro a detalhamento nesse caso, é o simples fato de você ouvir mais. Detalhes, micro detalhes que você não capta tanto. Os fones hoje em dia são bem detalhados, cara, até fones baratos. Isso aí você consegue. O TIM P1 é sim muito detalhado, mais do que muitos fones baratos, mas o que mais me encantou nele foi a texturização e a separação do som em camadas, profundidade. Isso não é todo fone que tem. Como eu disse, você ouvir mais, com muitos fones você consegue ter essa percepção. Porém, você fechar o teu olho e conseguir sentir o som vindo em camadas, por exemplo, um baixo mais próximo de você, e um som vindo em seguida um pouquinho mais distante e preenchendo esse espaço, é um pouquinho difícil de explicar, cara, um pouquinho difícil. Não é uma questão dele ter um palco gigantesco, ele tem um palco bem desenvolvido, mas o som simplesmente tem uma tridimensionalidade muito grande, né? E principalmente uma texturização. A texturização, para mim, é um termo um pouco generalizado e difícil de explicar, mas pelo menos a forma que eu interpreto ela seria isso. No agudo, por exemplo, às vezes tem o prato de bateria, um prato soa como um prato, mas alguns fones te mostram aquele prato com um brilho quase palpável, sabe? Parece que dá pra morder o negócio, cara. É esse tipo de textura. Você pode comparar, por exemplo, com um desenho. Faz assim, ó, faz um círculo no papel. Um círculo, né? Com lápis. Um círculo é um círculo. Você olha e fala, porra, é um círculo. Agora pega e faz um sombreado nele, de forma que ele fique parecido com que a luz esteja batendo e tal, um sombreado, né? E a luz batendo aqui, projetando a sombra no chão também. O que acontece com esse círculo? A partir de agora ele tem tridimensionalidade. Ele não é mais um círculo, ele é uma esfera. Você sabe que ele é uma esfera, ele tem profundidade, ele tem preenchimento, você sabe o que é aquilo. Agora você pega esse teu círculo, aqui virou já uma esfera, e faz umas ranhuras nele. Porra, o cara tem que desenhar bem, já tá ficando complexo, já tá ficando difícil para vocês fazerem aí. Faz as ranhuras nele, de forma que ele vire uma esfera, por exemplo, de concreto. Ou faz uma reluzência nele para que ele seja uma esfera de metal. Isso seria textura, você acrescentou a textura nele, né? Ou faz várias folhinhas como se ele fosse de grama. É a textura. Agora você sabe que não é um círculo, é uma esfera. E de que é aquela esfera? Meu Deus, eu já tô viajando, espero que vocês entendam. Mas o som também acontece isso, na minha opinião. E o TIM P1 mostra isso incrivelmente, principalmente nos agudos. Você tem aquele som, de repente você tem a profundidade daquele som, ele não é um som flat, ele vem aquela profundidade e vem essa textura no brilho extra ali dos pratos e você quase consegue tocar o negócio. É muito mágico, é um fone encantador.
Então você tem um fone, como eu disse, tecnicamente absurdo, palco sonoro, separação instrumental, texturização, que mais? Velocidade muito boa, principalmente nos graves. E em equilíbrio tonal também muito encantador. Muito linear, os graves para mim são de ótima qualidade. Qualidade, não quantidade. Algumas pessoas sentem falta de graves, mas cara, para mim aquilo é neutro. Ele vai fundo no subgrave, tem uma quantidade para mim exemplar. Se tivesse mais, ia começar a atrapalhar o detalhamento dos médios. Não é uma troca que eu faria. Então, se você procura algo com muito grave, o Tim P1 não recomendo, mas se você procura algo refinado, o Tim P1 sim eu recomendo. Os médios, muito ricos, melódicos, novamente, quentes, né? São um pouco para frente, você tem alguns fones como os grados, que tem médios para frente, assim, e dão aquela rasgada. O Tim P1 não, ele me lembra um Sennheiser HD600, uma pegada muito orgânica e melódica. E os agudos, maravilhosos, cara. Uma extensão muito alta, sem pico algum, cara. É um dos únicos fones que eu consigo ouvir por horas e horas e horas e horas e não sentir pico em nenhuma música. Se eu recomendo o Tim P1, com certeza. Ele é caro, ele é caro. Dessa faixa de preço tem o BQYZ Spring 2, que tem uma pegada diferente. Eu gosto muito do Spring 2. É um fone um pouco mais veloz, pelo que eu me lembro. Faz tempo que eu não escuto o Spring 2. É um fone mais energético. Tem mais grave, tem mais agudo, tem mais pancada, é um pouco mais fechado no palco. Mas, se você procurar algo mais refinado, o Tim P1 é uma opção melhor. Ele tem uma microdinâmica, uma texturização, um arejamento, um palco, tudo melhores nesse quesito. Então, é um fone muito diferente. Se você tem a grana, se você tem amplificação e quer um fone nesse estilo, vai de cabeça que vai te satisfazer. Gente, muito obrigado por assistir até o final. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve, ativa o sino, comenta, curte, compartilha no Telegram, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. E se não gostou, dá o dislike 2 vezes, como sempre. Eu vejo vocês na próxima review e até lá!